Boas-vindas à aula de momento, uma força. Na verdade, esta foi uma aula que nós temos em maio de 2021, mas por causa dos estudantes da segunda fase, viemos a gravar esse vídeo. Então, para nós não perdermos tempo, vamos lá, momento polar. O momento polar é o momento de uma força em relação a um ponto, ou seja, é o que essa força faz em relação a um outro ponto qualquer. Sabemos que nós estamos num ponto tridimensional, em que momento é igual a força vezes um braço. Sabemos que o vetor tem força e também um vetor também tem braço. Em que temos a fórmula de momento polar onde MO é igual a momento. Os que estão entre parênteses, na verdade, é o braço, que seja, é o ponto inicial de um vetor menos a posição inicial. Sendo assim, a gente ver um exemplo à frente que o ponto inicial é onde a seta do vetor indica, menos o ponto inicial, ou seja, onde ela começa. Em que o nosso braço também é um braço vetorial que tem componente em x, em y, em z. A nossa força também é uma força vetorial que tem a sua componente de x, y e z. Em que, para o braço de x, ok, estamos aqui nos braços, em que o nosso componente de x será igual a ponto final do x menos o ponto inicial do x. Consoante a fórmula, vocês conseguem ver o meu cursor, em que esse px significa o ponto inicial de um vetor e ox significa a posição inicial. Então nós temos ponto e a posição, em que são duas coisas diferentes. Ok, aqui vou dar um exemplo de momento polar usando o método de Cramer. Temos a fórmula aqui que nós já vínhamos sempre falando, que momento é igual a P menos O e a força. Primeiro passo, temos que transformar a matriz para a matriz de Cramer. Em que seja, sabemos que momento na matriz de Cramer será igual a vetores, braços e força. Ou seja, temos nossos vetores, que são os componentes de I, J, K, em que vocês viram aqui que o nosso braço tem componente de BX, BY e BZ. E a nossa força também tem componente também de Fx, Fy e Fz. Então, para a matriz de Cramer, temos vetores, braço e força. Segundo passo é transformar para a matriz de identidade de Cramer. Ou seja, para nós conseguirmos calcular o nosso momento polar, temos que transformar essa matriz para ser uma matriz de identidade. E aqui nós temos os passos a seguir, em que MO será igual a I vezes o nosso BYBZ, FYFZ menos J, BXBZ, FXFZ mais K, BX, BY, FXFZ. Então, como que nós conseguimos resolver essa questão? Para nós transformarmos a matriz para uma matriz de identidade de Cramer, temos que olhar na parte vetoriais, em que nós queremos para que o nosso I, que este caso, este aqui, seja multiplicado com a identidade. Então, na verdade, nós tapamos a coluna que interseta o I, que é a coluna dos vetores e a fila onde I se encontra, em que nós restamos já na nossa matriz com o BY, BZ, FY e FZ. Então, nosso I vai ser multiplicado com aquilo que já resta. E para J, sabemos que J nessa fórmula ele é sempre negativo. Vai ser menos J, porque ele é negativo. J ele se encontrava nessa posição aqui. Então, tapamos a fila e a coluna e ficamos com BX e BZ, FX e FZ. Esta é a transformação em J.
E K ele volta a ser positivo. Fazemos também a mesma coisa em que fechamos os nossos vetores e a coluna onde ele encontra-se. Então ficamos com K, Bx, By, Fx e Fz. Acredito que isso aí vocês todos compreenderam. Então já estou aqui assim. Já essa fórmula agora já é claro. E então, dessa forma eu sei que existem muitas formas de resolução de um vetor. Mas para nós simplificarmos as coisas, devemos sempre continuar com a regra de Cramer. Em que a regra de Cramer ela é transformada para os seguintes vetores. Em que vai ser momento polar, a gente vai resolver a parte do vetor I. Vai ser I vezes BY vezes FC menos o BZ vezes FY. Ou seja, nós estamos a multiplicar na diagonal, que seja BY vezes FZ menos o BZ vezes FY. Fazemos também para J, que vai ser BX vezes FZ menos BZ vezes Fx. E também para K, que vai ser Bx vezes Fz menos By vezes Fx. Um exemplo, determina o momento de uma força relativa ao ponto O. E o braço H sendo força igual a 2I mais 3J menos 4K em Newton. E o ponto do vetor está no 2, 1 e 3. É tudo é componente vetorial. Então, transformamos isso aí para os nossos dados. Temos nosso ponto inicial, que é 0, 0, 0, 0. Temos a força que é 2I mais 3J menos 4K. E o nosso ponto final é igual a 2, 1 e 3. Momento polar será igual a nosso vetor de IJK. Aqui recordem que aqui entra os vetores, braços e a força. Em que vocês recordam na fórmula anterior que o braço era o ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, vai ser 2 menos 0 fica 2. 1 menos 0 fica 1. 3 menos 0 fica 3. E a nossa força em formato vertical, em formato vetorial, será 2i 3j e menos 4k. Então, transformando para a matriz de identidade para i, teremos, fechamos essa coluna de i e de j, ficamos com i 1, 3 e 3 menos 4. Em que este 1, na verdade, é este 1. Este 3 é este 3. Este 3 também é este. E menos 4 é este menos 4. Como sendo que J é sempre negativo, então menos J. Tapamos a coluna de J, que é esta coluna, e esta fila. Ficaremos com 2, 2, que é esse aqui, 2, 2, 3 e menos 4. E mais K, também fechamos a fila de K e a coluna de K. Ficamos com 2, 1, que é 2, 1, 2 e 3. Sendo assim, podemos voltar já a multiplicarmos, como eu expliquei no passo anterior, em que a multiplicação será de 1 vezes menos 4 menos 3 vezes 3, que é By vezes Fz menos Bz vezes Fy. E para J será 2 vezes menos 4 menos 2 vezes 3. E para K será 2 vezes 3 menos
2 vezes 1. Então, multiplicando, teremos nosso momento polar igual a menos 13I mais 14J e mais 4 Newton por metro, porque momento é igual a força vezes braço. É por isso aqui nessas unidades vem unidade de força em Newton e unidade de braço é metro. Temos momentos axiais. É o momento de uma força em relação a um ponto O. O produto vetorial de OA pela força F, sendo O um ponto da origem, ou seja, um momento em relação à origem. Então, temos aquele exemplo anterior que nós calculamos. Queremos saber já quais são os momentos axiais. Como o momento calculado no exemplo anterior, devemos calcular os momentos axiais porque estes momentos são em relação à origem. Sendo assim, sabemos que o produto escalar de um vetor é Fy igual a Fj, Fx igual a Fi e Fz igual a Fk. Isto vocês viram na aula anterior, aula 5. Então, momento axial é igual a momento polar vezes a matriz de identidade. Sendo assim, temos essa matriz de identidade que é menos 13i mais 14j mais 4k. Então, nós estamos a multiplicar pela matriz de identidade, que vai ser o MOX, que é o momento axial em x, igual a menos 13 vezes menos 1 vezes 1, aliás, mais 14 vezes 0 mais 4 vezes o 0. Então, nós multiplicamos essa coluna pela a fila onde se encontra o I. Esse caso é para o momento axial em X. Momento axial em J, vamos multiplicar esta coluna e a posição onde se encontra o J. Ou seja, a posição onde se encontra o J nessa fila aqui, sabemos que essa é IJK. Então vai ser menos 13 vezes o 0 mais 14 vezes o 1 mais 4 vezes o 0. Ou seja, multiplicamos esta coluna por esta. E para o K, temos também o menos 13 vezes o 0. E 14, que é este, vezes este 0. Mais 4, que é este, vezes o 1. Então, nos momentos axiais ficamos com 13 Newton por metro para x, 14 Newton por metro para o y e 4 Newton por metro para o z. E aqui não temos aquela regra que diz que no J sempre é negativo. Não, aquilo era para os cálculos de momento polar. Então, nós estamos em momentos em relação a um ponto Q. Ou seja, é um momento em relação a um ponto qualquer. Nós temos nossos pontos. Temos ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Temos força 1, força 2, força 3, força 4. Ou seja, sabemos que cada ponto tem sua força. E temos um ponto Q qualquer. Em que aqui, na verdade, aqui era um erro a testar. Tivesse ser força 3, força 4. Não é isso? Porque para cada ponto tem correspondente à sua força. Então, a relação, passo 1, é achar a resultante da força. Ou seja, o somatório das todas as forças. Em que o resultado das forças, como nós fazemos? Somamos os componentes de I, ou seja, componentes de X, pegamos o componente de J e pegamos também o componente de Y. Não, de K, aliás. Em que nós temos assim. O componente de X para a força 1 é 2. Para a força 2 é 1. Para a força 3 é 2 e para a força 4 é menos 3. Para Y, ou seja, que é o nosso J, para a força 1 é 1,
Para a força 2 é 1. Para a força 3 é menos 2. E para a força 4 é 1. E para K temos 0, 1, 3, menos 2. Então, nós aqui, eu facilitei por pôr isso aqui numa forma que vocês todos conseguem compreender. Sendo assim, as adições de componentes de x dá igual a 2, do y dá igual a 1 e de z dá igual a 2. Então, seja, o nosso somatório de forças será igual a 2i, 1j e 2k. Então, a força resultante será igual a 2i mais 1j mais 2k. Então, o módulo da força resultante é o somatório dos componentes. Ou seja, é a raiz quadrada vezes os componentes quadrados. Em que será a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais de 1 ao quadrado, que correspondente a j ao quadrado, e mais 2 ao quadrado, que corresponde a k ao quadrado. Em que isso tudo teremos 4 mais 1 mais 4, em que será a raiz de 9, em que nós teremos nosso módulo de 3. Passo 2, temos que achar os braços que fazem sentir no momento, e que agora será, como cada força tem o seu braço. Então sabemos que o braço tem o seu ponto, aliás. Esse é o ponto inicial e este é o ponto final. Então, para o braço será P, que é este menos K. Menos Q, aliás. Então, braço 1 teremos. O nosso P é 0, 1, 0. Que é este 0, 1, 0. Menos aquele ponto qualquer, que é o ponto final, que é este 1, menos 2, 3. Então, 0 menos 1 fica menos 1. 1 menos 2, menos vezes menos fica mais. Então ficamos com 3. E ficamos com 0 menos 3, ficamos com menos 3. Então esse é o braço 1. Braço 2 também é o mesmo exemplo. Braço 3 e o braço 4. Então nós já temos nossos outros braços, em que este é o resultado do braço 1, o resultado do braço 2, o resultado do braço 3 e o resultado do braço 4. Então temos que transformar cada ponto para sua matriz de Cramer, em que para braço 1, que é este valor, vamos usar com a força 1, em que o momento em ponto qualquer será igual a P menos K vezes força 1. Ou seja, temos este braço 1, que é menos 1, 3, menos 3. Menos 1, 3, menos 3. E a sua respectiva força 1. E também para o braço 2, que vai ser menos 3, 2, menos 2. Que é este braço aqui, para esse ponto aqui. E a sua força de 1, 1, como vocês conseguem ver. Idem para a força 3 e idem para a força 4. Transformamos para a transformação de Cramer, ficamos assim. Identidade de matriz de Cramer, ficamos para cada ponto, ficamos já com esses nossos pontos. Essa é a resolução que nós fizemos anteriormente, em que vocês poderão ir fazer passo a passo e vão ver que vocês vão chegar nesses mesmos resultados. Então, o nosso momento de ação a um ponto qualquer será o somatório em forma vertical. Ou seja, estamos a somar os nossos i's, estamos a somar os nossos j's e os nossos k's. Os nossos i's eram 3i, 4i, 8i e menos i. O resultado dá 14i. Para j fica menos 6, mais 1, menos 10, mais 5. Temos o resultado nosso que é de menos 10. Para K ficamos com 7 mais 5, menos 12, mais 4. Ficamos com 20K. Então, este é o nosso ponto de momento em relação a um ponto qualquer. Estamos na mudança do polo. A fórmula de mudança de polo não se difere muito com a forma de momento polar. Em que aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos nossos eixos de x, de y e de z. Então temos as nossas posições, que vai ser de 2 para x, 2 para z
e 4 para y. E também nós enumeramos os nossos pontos de A, B, C, D, E para nos facilitar os nossos cálculos. E o nosso ponto Q é o ponto, este aqui como vocês conseguem ver nesse nosso diagrama, em que da forma analítica o ponto Q tem a forma vetorial de 2i, ou seja, ele está no 2 na parte de i, está no 4 na parte de j e está no 2 na parte de k. Em que nós temos a força 1 que sai do ponto O para C, a força 2 que sai do ponto A para o B, força 3 que sai do ponto A para F, força 4 que sai do ponto D para F e força 5 que sai do ponto D para B. A questão vem acha o seguinte: a linha A, que é o resultante do sistema de forças. A linha B, o momento do sistema relativo ao ponto O. A linha C, que é o sistema relativo ao polo Q. E a linha D, que é os momentos axiais em relação a x, y, z. E E, qual é a força a ser aplicada no sistema para que ela fique em equilíbrio. Então, nós vamos lá começar com as resoluções. Para a linha A, temos que achar as coordenadas de cada ponto, ou seja, vértices de sistemas de força. Vértice é igual a xi, yj e zk, em que para o nosso ponto Q é igual a 2, 4, 2, como nós viemos explicando no passo anterior. E para o ponto A, este ponto A, ele está a 0 em relação ao eixo de x, porque ele não está transladado, porque o eixo de x começa desse ponto e aumenta para cá. Mas ele, como está na origem, está no 0. E está no 4 na parte de y, está no 0 também na parte de z, porque ele não se deslocou-se em relação ao ponto z. Temos também para B, C, D, E e F. O ponto 2 é para nós determinarmos as forças, em que para esse primeiro ponto nós achamos a coordenada de cada ponto. Então, para o segundo ponto, ou passo 2, temos que determinar as forças. Sabemos que a força é igual a final da seta menos o início da seta. Ou seja, para a força 1 será igual a final da seta é no C e o início da seta é no O. Em que nós já temos a coordenada de C, que nós calculamos nesse passo aqui anterior, que é 0, 0, 2, menos o ponto inicial, que é 0, 0, 0. Então vai ser C menos O. E para a força 2, teremos o B menos A, que seja, o B é no final da seta e menos A é no início da seta. Nós já temos a coordenada de B, que é de 0, 4, 2, menos 0, 4, 0. Temos também para a força 3, força 4, força 5. Então nós já temos as nossas forças. Então, o passo 3 é para acharmos a força resultante, que vai ser somatório de todas as forças, na parte dos componentes, como nós fizemos no passo anterior da aula 7. Em que esta é a resposta da nossa linha A. Então, nós queremos já o momento do sistema relativo ao ponto O. Temos o ponto inicial do vetor e P não é igual ao final da seta. Em que para o momento em O será igual a origem da seta vezes a sua força. Seja, para o ponto, ou seja, o braço da força é 1, será a origem daquela seta, que essa está aqui no passo anterior, vocês conseguem ver que a origem da força 1, ela começa no 0, 0. Então estamos a trabalhar com a origem vezes o nosso braço, em que
vezes a força, aliás. A origem da força 1 era no 0, 0 e a sua força era 0, 2, 0. Vamos calcular no passo anterior. Fazemos também para a força 2, força 3, força 4, força 5. Transformamos para o nosso Kramer. Resolvemos e ficamos com o nosso momento em relação ao ponto O sendo menos 8, 8 e 8K. Isso tudo são os passos que fizemos no passo anterior. Em que acredito que vocês poderão ir copiar como vocês têm esse slide e resolver para vocês chegarem a esta mesma solução. Passo 5 é que o momento do sistema relativo ao polo Q. Que fórmula será igual a o momento relativo ao ponto O ou o momento polar, que é este que nós calcularmos aqui onde está o meu cursor, mais o O menos aquele ponto K vezes a força resultante que nós calculamos no passo anterior. E nós temos fórmula 2, que vai ser o P menos Q vezes as forças axiais. Ou seja, havemos usar o P menos o Q para cada força, mas nós havemos de ir com a fórmula da força da fórmula 1, que vai ser menos 8, 8 e 8, mais o nosso O é 0, 0, 0. E o nosso K, vocês conseguem ver as coordenadas, era de 2, 4, 2. E aquela força resultante que nós achamos. Mas o que nós fazemos? Havemos de trabalhar com essa parte só. Depois havemos de adicionar essa parte anterior. Então, só pegando essa parte onde tem a matriz de Kramer, transformamos esta parte para a matriz de Kramer, que vai ser vetor, braço e a força. Ficamos assim, calculamos e teremos nosso resultado que é de 8i 4j menos 16k. Adicionando o nosso momento em Q vai ser o momento polar, que é este, menos 8, 8, 8, mais aquele momento que nós achamos agora, que é este de 8i 4j e menos 16. E nós teremos nosso momento polar, que é de 0, 12 e menos 8. Na verdade aqui ele vai ser uma vírgula. Sabemos que o momento é igual a força vezes braço. Essa é a resposta da linha C. Então estamos no passo 6, momentos axiais em relação a x, y, z. Esse é aquele ponto que fazemos momentos axiais para a nossa matriz de momento polar, não é isso? E que será o momento polar vezes a matriz de identidade. Em que este foi o passo que nós fizemos bem, é que vai ser esta coluna vezes essa coluna de I, mais 8 mais essa coluna vezes a parte de J, mais esta coluna também vezes a parte de K, que estes passos nós temos aqui assim. E são todos os resultados. Esse acho que são os primeiros passos que nós fizemos na primeira parte da aula, não é? Momentos axiais para já o nosso momento é relativo ao polo Q. O procedimento é o mesmo, em que este foi o nosso resultado do nosso momento relativo ao polo Q. Vai ser esta coluna vezes esta coluna, mais também esta coluna vezes esta coluna, e mais esta coluna vezes essa coluna. Nós teremos esses nossos resultados. Estas são as respostas da linha D. Então, estamos na parte final dessa questão, de polo. Qual é a força a ser aplicada no sistema para que ela fique em equilíbrio? Temos a força resultante, nós temos é 8i mais 8j menos 2k, que nós calculamos. Então, nós queremos pôr uma força que nós aplicarmos para esse sistema para que ela seja em equilíbrio. Ou seja, nós temos que achar uma força inversa, igual a essa força aqui. Então, sendo assim, a força será acrescentada será igual à força resultante vezes menos 1.
Ou seja, estamos a multiplicar menos 1 vezes a força resultante. Nossa força resultante foi 0,82 vezes menos 1 será igual a 0 vezes menos 1 é 0. 8 vezes menos 1 é igual a menos 8. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Então, a prova do equilíbrio é adicionar a força resultante com essa nova força acrescentada. E teremos 0 igual a 0, 0, 0, 0. Então, essa é a nossa resposta da linha E. Muito obrigado, estudantes. Espero que vocês entenderam. Qualquer dúvida, vocês podem deixar os seus comentários aqui.